Eu brinquei logo que eu cheguei se não podia pular essa parte, né? Mas na casa de Deus a gente tem que se sentir à vontade, apesar do microfone, apesar da câmera, apesar de qualquer coisa, porque a gente está aqui entre irmãos. E o que eu vou fazer hoje é contar um pouquinho dos causos de Deus na minha vida, né? Eu vou compartilhar com alguns versículos, alguns exemplos. E o melhor disso tudo é que vocês vão entender que não é a Adriana que é especial. Qualquer um de vocês aqui é especial para Deus. O que Ele fez e faz para mim é atingível desde que a gente busque, né? Então é mais ou menos isso que eu vou comentar com vocês. A semana passada, a pastora Lília falou com muita graça, com muita doçura, de um assunto pesado, que é deserto, né? Quando nós estamos em algum deserto, o deserto é facilmente identificável na nossa vida, porque há escassez de tudo, há desespero, tristeza, e existe realmente no deserto a necessidade da gente se aproximar de Deus, né? É muito mais fácil enxergar uma situação de deserto do que uma situação de rotina. O que eu vou falar um pouquinho hoje é sobre rotina, né? Como é importante nas menores coisas, nos menores afazeres do nosso dia, nós identificarmos e buscarmos a presença de Deus. E quando se fala, né, de versículos, de experiências, para um cristão ou não cristão, nós reforçamos aquelas experiências que nós tivemos com Deus, mas abre o desejo de querer mais, né? Não dá para ficar vivendo de experiências passadas. Então chega final de ano, essa época parece que a nossa vida entra em balanço, né? E o que eu peço nessa noite é que o Espírito Santo realmente coloque desejo de vocês de mais da experiência com Ele, independente do ano de 2017 que vai ser inaugurado, mas a cada dia, né? E a rotina, o que está muito relacionado à rotina? Aí eu vou falar do meu exemplo, né? Eu tenho um hábito que eu chego de manhã no escritório, apesar de ter iPhone, Outlook e um monte de recursos para organizar uma agenda, eu pego uma folhinha, eu anoto todos os meus afazeres, né? E durante o dia eu vou riscando, aí chega no dia seguinte, o que ficou eu passo a limpo e começo tudo de novo, né? E hoje eu olho até com certa tranquilidade quando eu vejo que metade, às vezes a lista inteira não foi cumprida. Por quê? Muitas vezes nós lidamos com situações inesperadas, né? E antes eu sofria muito quando eu não conseguia fazer alguma coisa e aquilo me incomodava de uma tal forma que chega a causar um desconforto mesmo, físico e emocional. E aí eu passei por algumas situações que eu vou contar e Deus me deu um insight, né? Me deu um clique nisso, falou, olha, você não tem que sofrer tanto por não conseguir, às vezes, cumprir. A minha vontade é soberana. É como se ele falasse assim, audivelmente. Para de querer controlar o mundo. Se organiza, se esforça, mas eu estou junto com você para cumprir a sua agenda. E nessa questão de rotina, hoje nós vivemos num mundo aí que tem globalização, é tudo muito rápido, tudo muito fácil, é FaceTime, é WhatsApp, é Skype, o Webex, você está o tempo todo conectado, né? E uma das orações mais importantes da face da terra, mesmo quem não é aquele cristão convicto, eles rezam, né? Eles oram, que é a oração do Pai Nosso. E nessa corrida toda de tempo, de afazer e tudo, o que o Senhor me orientou para falar hoje é como que um pequeno pedaço do Pai Nosso, da oração que Ele ensinou,
passa desapercebida na nossa rotina, tá? Então é isso que eu vou falar com vocês. O versículo-chave, eu vou passear em alguns aí, mas o versículo-chave está em Mateus 6, do versículo de 6 a 10. O Vlad já colocou lá. Que fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Presta atenção nessa frase, que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto, ele está e ele vê, o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Repetir, 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 não sabe nem o que está falando, né? Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, ele dá um mandamento para que se faça a oração em secreto. Ele garante que ele está lá e ele nos vê. E ele fala para que não seja uma oração repetitiva. E foi isso que o Espírito Santo me incomodou essa semana para falar, porque o Pai Nosso hoje ele é lido, ele é repetido, ele é falado de uma forma automática. E aí, continuando, está assim: orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aí o versículo mais importante que está relacionada a essa ministração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Então, quando eu comentei com vocês da minha listinha, eu faço a lista, muitas vezes, expressando a minha vontade para aquele dia. Mas como é que eu vou confiar e ter convicção que Deus promete que a vontade dele vai se cumprir na minha vida, né? E aí, a oração, quando ele fala, é uma recomendação. Ele manda que nós oremos, né? Vai lá, fecha a porta e ora. Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de pedir, né? E nós não temos dimensão na riqueza dessas palavras, né? E como que eu vou adequar a minha vontade à vontade de Deus? Porque ele está dizendo ali, né? Seja feita a tua, eu declaro no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como eu vou saber que a minha vontade está em concordância com a vontade de Deus? A pastora Lilian pregou hoje de manhã sobre isso, né? No valor, na importância que existe na concordância em alguma coisa. E para que eu tenha paz, a minha agenda não foi cumprida, o que eu pedi não deu certo, eu tenho que estar em concordância, a minha vontade tem que estar em concordância com a vontade de Deus. Mas estar em concordância nas vontades é um exercício, né? É um exercício maravilhoso com Deus, né? Eu vou dar um exemplo antes de passar no próximo capítulo. E alguns já podem até ter escutado essa história, mas eu vou repetir, porque os exemplos servem para fixar e demonstrar que o mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem por vocês. Há uns 10, 15 anos atrás, quase 15, o meu marido ia fazer um tratamento na Holanda. Eu trabalhava em 2 lugares fixos e mais o consultório. E aí eu fiz todo o esquema, né? Separei viagem, reservei hotel, passagem, dinheiro para poder fazer o tratamento lá. E a lista estava enorme, deste tamanho. E aí
era um protocolo experimental, para poder ser aprovado nesse protocolo experimental, eles faziam cultura do corpo inteiro, de todos os buraquinhos do corpo. Se desse alguma infecção, ele tinha que ser medicado aqui no Brasil, para depois ser inserido no protocolo. Ele não podia nem viajar. Então, estava na baixa temporada na Europa, eu peguei uma passagem com desconto, um hotel com desconto, e foi assim, na minha mente, no meu script, né, estava tudo muito organizado e perfeito, né? E aí, ele não tinha cravo, espinha, nenhuma lesão de pele, e eles fizeram uma cultura no braço dele. E deu uma bactéria pesada lá, conclusão. O médico viu os resultados por e-mail e falou, olha, você vai ter que adiar, no mínimo, em 45 dias. O dia que eu peguei esse resultado no Fleury, eu entrei no carro, sabe assim, quando você está brigando com alguém, eu chorei, eu esperneei, eu piquei uma parte do exame, e eu entrei em desespero e eu falava com Deus. Eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo? Estava tudo certinho, tudo certinho. O orçamento encaixou, o voo era barato. Daqui 45 dias começa a alta temporada na Europa. Como é que eu vou fazer? E olha, eu chorei o resto do sábado. Eu saí às 10 horas do laboratório. E não tinha alternativa, né? Foi uma das primeiras situações da minha vida que Deus mostrou claramente, olha, você até pode fazer planos, mas a decisão está na minha mão, se aquieta e confia. E aí, uns 3 dias depois, apareceu um irmão da igreja, nós já frequentávamos aqui, na época nós tínhamos uma perfumaria. O irmão chegou lá e falou, olha, o Senhor está me dizendo, e eu tinha acabado de chegar, eu passava do trabalho para ir buscá-lo. O Senhor está me dizendo que vocês vão gastar a metade do que vocês iriam gastar e vocês ainda serão surpreendidos com vários mimos de Deus. Eu falei, tá bom, né? Você bebeu, cheirou cola e veio me dar essa notícia. Eu fui até indelicada, eu fui grossa mesmo com a pessoa que falou isso. Falou, você está maluco, porque daqui 45 dias a passagem vai estar, no mínimo, o dobro do que está. E a cada visita eram 7.000 euros que nós tínhamos que pagar. Era uma coisa assim muito pesada, não era um exercício fácil, mas Deus proveu todos os centavos e depois ainda devolveu uma parcela. Bom, para encurtar a história, porque eu tenho que continuar aqui nos versículos, eu fiquei uns 2 dias ainda chorando muito, muito brava com Deus e falava, eu quero ver o que o Senhor vai fazer, porque eu joguei a toalha. E muitas vezes, quando a gente joga a toalha, mesmo estando nesse espírito de inquietação, Deus vai acomodando, né? Para encurtar a história. Eu tinha mandado, na época, uma carta para a Varig, ainda existia a Varig, pedindo uma redução, algum benefício na passagem. Nesse meio tempo, chegou a resposta da Varig. Nós viajamos de classe executiva com 50% de desconto. Aí, um irmão da igreja aqui, a Nilce e o Orlando, conheciam uma cunhada que morava na Bélgica, que fica a 400 quilômetros do local que ele ia fazer o exame. Ela falou, não, minha prima vai ligar para você. Eu falei, de novo, né? Eu falei, quando que uma pessoa que não me conhece vai ligar para oferecer hospedagem, translado, qualquer outra coisa para uma pessoa doente que ela nunca viu na vida? Aí um dia liga, toca o telefone à noite, é a Jane, ligando, olha, a Nilce comentou e tudo, eu estou ligando para saber que comida que vocês gostam. Eu, o quê? Não, porque nós vamos buscar vocês no aeroporto, vocês vão ficar na minha casa, depois na Holanda vocês vão ficar num apartamento que fica a 100 metros do hospital, então eu não tive que pagar hospedagem, não tive que pagar trem, não tive que pagar nada. E os 7.000 euros que estavam reservados para a primeira viagem, porque foram 4,
ainda deu para suprir a segunda e a terceira. E aí, esse foi a primeira experiência, porque eu tenho várias com Deus, né? Isso que é muito gostoso, porque a partir do momento que você se abre para uma experiência, não é só aquilo, Ele vai dando mais à medida que você busca, né? E aí depois eu me senti aquela filha envergonhada, né? Que o pai, quem é pai aqui sabe, né? Dou, não dou, espera, não posso, mas confia, né? Aquela segurança de pai para filho. E essa foi uma experiência tremenda para me quebrar um pouquinho, né? Porque eu ainda tentei outras vezes montar o meu script. Aí Deus vinha com o jeitinho dele todo especial e mudava a situação. Então, esse foi um exemplo muito marcante. Na minha ideia, na minha mente, nos meus cálculos orçamentários, estava tudo dentro do script, mas Deus tinha um plano melhor, né? E aí, eu queria que vocês abrissem em Tiago 4, de 14 a 15. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e fazemos isto ou aquilo. Então, Deus promete que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E esse versículo complementa ali com a vontade de Deus, né? Porque muitas vezes nós somos altivos mesmos, nós somos arrogantes, a gente sobe no salto e fala: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a palavra é clara aqui: se Deus quiser, você vai ou não vai fazer. É Ele que opera a vontade, né? E está muito relacionado com a figura de pai, né? Quem é pai aqui, muitas vezes o filho pede alguma coisa e o pai ele tem liberdade para falar: eu te dou, eu não te dou, e muitas vezes ele não dá explicação por que ele não dá, ou ele fala: espera, esse não é o tempo. Agora, uma coisa com Deus, além disso tudo, né? Dou, não dou, espera. Uma coisa que eu tenho crido, apesar às vezes das minhas rebeldias e das minhas meus chiliques, né? Porque filho tem chilique de vez em quando. É que Deus sempre tem o melhor para nós, apesar de, né? Então é isso que a gente tem que confiar. No Salmo 143, 10, e aí falando da vontade de Deus com a minha vontade, né? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por um terreno plano. De novo, ó, bondoso espírito. Quem é bom não quer o nosso mal, não vai fazer alguma coisa que seja ruim para nós, né? Conduzir. O que é conduzir? Conduzir é pegar na mão e levar. Se eu pego um táxi que me conduz daqui para minha casa, o terreno, o trajeto está definido. Então, Deus, além de ser bom, Ele pega na mão e leva, né? E terreno plano. Quem já andou em estrada de terra sabe a diferença que é andar numa estrada de terra, né? E numa estrada asfaltada. Ele fala aqui, ó, me conduza por terreno plano. Eu almocei com meu irmão hoje e domingo passado eles foram num sítio. Estava um tempo horrível no domingo. E eles erraram o caminho, lá perto da estrada de Campos do Jordão, e a minha cunhada falou que o carro, mesmo parado, como tinha chovido, e não tinha pedregulho, não tinha nada, o carro deslizava. E a ribanceira ali, ele não podia nem fazer a manobra
para tentar voltar. Ele teve que voltar um percurso nessa estrada de terra de ré, né? De tão difícil que estava a situação. E aqui a palavra de Deus nos promete que ele leva em terreno plano, é via asfaltada, sem buraco, né? E conduz, é ele que leva. Então, eu acho que tem uma riqueza assim tão grande, porque o fato dele reforçar aqui que ele é bondoso, que ele conduz e que o terreno é plano, mesmo que às vezes os nossos olhos não enxerguem esse terreno plano. A estrada às vezes está pavimentada e a gente fica falando, olha, tem buraco, tem uma pedrinha ali. Nós ficamos apontando o dedo, mas ele garante que a estrada é plana. E o que é isso? Isso é segurança, é confiança em Deus, né? E aí, como é que eu posso ter essa segurança e confiança, crer nesse Pai bondoso, se o mundo só fala de más notícias, né? Nós somos o tempo inteiro bombardeados de más notícias e realmente elas existem, mas a Bíblia tem não sei quantas mil promessas aí para nós. E aí, em Romanos 12, 2, tem a chave de como nós podemos nos preencher com a palavra de Deus para rejeitar e orar, rejeitando tudo que vem de más notícias, né? E não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De novo, a palavra vontade. E por que ele fala para transformar a mente? Porque a mente dá ordem para o coração dá ordem para a boca, e aí nós expressamos aquilo que a nossa mente está comandando, né? Então, o padrão do mundo, ele dá más notícias. Eu tenho que me apegar em fé, eu tenho que me apegar às promessas do Senhor. E olha de novo o que ele fala nesse versículo. Eu vou voltar. Experimentar e comprovar. Porque às vezes a gente experimenta e não gosta. Mas aqui a comprovação é a comprovação da promessa, né? E quais são os atributos nisso aqui, né? Qual que é o lado bom? Não é uma coisa só. É boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus, tudo isso se cumpre. Eu ando em terreno plano, eu experimento a boa, perfeita e vontade de Deus. Eu ando em terreno plano, eu tenho a companhia do Espírito Santo, que é bondoso, Ele que me conduz, apesar de. Porque se for contar, escrever a vida aqui de cada um tem um apesar de, né? Eu estou aqui hoje, mas eu estou com dor de garganta. Eu estou aqui hoje, mas eu estou desempregado. Cada um de nós tem um apesar de, né? Mas esse apesar de, em vez de ficar resmungando ou reivindicando a nossa moda, fazendo as nossas listas, essa petição tem que estar diante do Senhor. Porque se for vontade dEle, no tempo dEle, Ele vai cumprir, né? E como que eu consigo isso? Renovar a minha mente. Eu só consigo ter uma mente renovada na palavra se eu buscar a presença de Deus em oração, na leitura, porque isso vai resultar em confiança e em segurança. E aí eu vou dar outro exemplo para vocês. Teve uma época no trabalho que eu passei foi um deserto assim, triplicado, muito, muito grande, e que simplesmente eu não podia jogar a toalha e falar, não, vou ser dondoca agora e ficar em casa, né? Eu não vou mais trabalhar, não aguento a pressão, vou virar as costas e vou sair.
E o negócio era tão complicado, eu me sentia assim tão fragilizada, apesar dessa época eu vim orar muito comigo, e os casais aqui têm que experimentar a riqueza que há na oração do casal. Transformam situações mesmo. A pastora Lilian falou sobre isso de manhã. E aí, muitas vezes, eu não tinha força nem para orar. O que eu fazia? Eu pegava a Bíblia gravada, ou CDs de louvor, e ouvindo no carro. Eu decorei praticamente o Salmo 73 e o 37, eram os números invertidos, né? Que falavam muito do cuidado de Deus, que Ele que ia à frente, tudo. Então, eu ia ouvindo aquilo como como um mantra, mas eu ouvia e processava realmente aquela leitura. E aí, no meu monitor, eu comprei um bloquinho de post-it, um pouquinho maior, porque eu tenho a letra grande, vários post-its coloridos, e eu escrevia alguns versículos como promessa mesmo, e eu fui colorindo o meu monitor. Então, chegava uma situação difícil, eu falava, não, eu não posso deixar me abalar, deixa eu ver o que Deus tem ali para mim. E eu lia aquilo, e eu declarava. E aí é um segredo espiritual muito, muito grande, porque quando a gente declara a palavra de Deus, há poder ali, sai poder vindo do alto para mudar uma situação. E hoje, com essa coisa de tudo muito fast, né, tudo muito rápido, às vezes a gente é roubado até de ler e de declarar a palavra de Deus, né? E essa situação durou por um período. Graças a Deus, Ele me sustentou o tempo inteiro. Foi um exercício de fé, né? A música, o louvor que nós cantamos aí, fala bem disso. E depois Ele me colocou em honra, né? Tem colocado em honra, e eu sei que é Deus que me sustenta assim, em todas as situações. E nesse período, por isso que a gente tem que estar alimentado da palavra para não se contaminar com a situação do mundo. Muitas pessoas falavam para mim o seguinte: Adriana, chega atrasada, faz o seu serviço de qualquer jeito, né? Você tem tanto tempo de casa, você vai ser desligada, recebe o fundo de garantia e tudo. E o temor do Senhor não deixava que eu fizesse isso, pelo contrário. Eu falei, bom, se eu faço bem, eu vou fazer melhor ainda. Porque a palavra fala que nós não fazemos nenhum trabalho para o pastor X, Y, Z, para o meu chefe, é para Deus. Então, tudo que nós fazemos tem que ser consagrado a Ele. Não é nem para me agradar, é para agradar a Deus mesmo. É Ele que é o meu Pai, é Ele que me sustenta, é Ele que me conduz, é Ele que é bondoso. E quando eu tenho consciência disso, eu tenho temor de Deus, né? E um versículo que marcou muito a minha vida, logo depois que eu me converti, e é engraçado, né, falar quando eu me converti. Eu sei exatamente a data que eu fiz a oração. Mas a conversão à palavra de Deus, ao jeito de Deus, ao amor de Deus, isso é um exercício diário, não é uma data em específico, porque o tempo inteiro nós temos o que consertar com Ele e sempre tem o que melhorar, né? E por temor a Deus, eu lembrava do versículo: Deus não se agrada daqueles que retrocedem, né? Então, se eu tivesse seguido a orientação, né, de algumas pessoas que estavam ali ao meu redor, eu ia desagradar a Deus. É como se eu tivesse dado um passo atrás na minha caminhada com Ele. E eu falei, eu não quero isso. Então, eu vou esperar que o melhor, uma hora, chega, né? E aí, um outro versículo que fala também sobre a vontade de Deus e o que Ele já tem separado para nós, convergindo a minha vontade com a vontade dEle. Está em Efésios 3:3. Bendito seja Deus e Pai, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que significa isso? Tudo que Deus tem de bênção programado para nós,
está lá nas regiões celestiais, né? E o Pai Nosso, ele fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é como uma caixinha de lá celestial viesse para cá e se cumprisse o propósito da nossa vida. Eu tenho um professor de inglês que ele fala o seguinte, que para você aprender um idioma, ele faz uma comparação a uma colmeia. Ele falou: imagine várias caixinhas lá em cima, acima do seu cérebro, e cada caixinha é bem no formato de colmeia mesmo. Você vai guardando ali as palavras, as construções verbais, e chega uma hora que o seu cérebro processa aquilo, e aqui na Terra você começa a falar. Você sai da mente, você sai dessa construção isolada na mente e começa a falar. Por analogia, é mais ou menos isso que esse versículo fala. Nós temos as nossas bênçãos e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, lá nas caixinhas. Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Tem um salmo que ele diz que ele nos viu substância informe, ainda no ventre da nossa mãe, e que ele conhece todos os nossos dias, né? E aí está tudo lá. Mas como que eu faço para trazer isso para a terra, né? Para usufruir das bênçãos do Senhor? E aí tem um versículo que está em Filipenses 2:13. Vou esperar o Vlad colocar lá. Pois é Deus quem efetua em vocês o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Muitas vezes eu leio alguns versículos e você passa batido assim na construção da frase. Prestem atenção aqui, ó, no de acordo com a vontade dele. Isso aqui é uma condicional. Qual é a condicional? É a vontade de Deus. Então, Deus nos move e eu movo a Deus por meio da minha oração. Mas quem dá o start disso, quem acelera para esse carrinho andar, é o próprio Deus, né? Nossa oração move a Deus e Ele nos move. E quando isso acontece, tem um outro versículo que fala também que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aí eu vou dar outro exemplo para vocês que é muito engraçado. E eu não gosto de falar muito em bens materiais, mas esse é um caso assim típico e clássico e até engraçado, que na época veio para mim como um mimo de Deus mesmo. Eu tinha acho que era um Monza na época, eu vendi e tinha saído a Scenic, que era uma peruona. Eu sempre gostei de perua. E meu irmão tinha uma loja de carro no interior. E vinha todo sábado aqui para São Paulo para fazer um curso. Aí eu liguei para ele e falei: Lu, eu vendi meu carro, eu tenho tanto para gastar. E eu queria muito uma Scenic. Não sei se vai dar para comprar, mas eu queria uma Scenic verde. Era um verde petróleo, era um verde que não era meio azulado, né? É aquele verde petróleo, de preferência de mulher, e que tivesse até 20 mil rodado. Porque a gente estava mudando lá para Alphaville, eu sabia que eu ia rodar muito com o carro. Falei, então, são essas condições. Se você achar, tudo bem. Se não achar, aí vamos tentar ajustar o que tem aqui de verba, mas eu queria um carro desse. E eu fazia curso com ele no sábado, era um curso de direito, era o sábado o dia inteiro, e teve um sábado que eu não fui. Aí ele me ligou e falou: Dri, desce com um colchonete, eu vou precisar de um colchonete para ir na casa de fulano e tudo. Eu falei: nossa, que história esquisita, né? Ele não dorme aqui, está pedindo um colchonete, mas enrolei o colchonete, pus embaixo do braço e desci. E demorou uns 10, 15 minutos, daqui a pouco estaciona um carro. Tinha uma vaga assim bem na frente do prédio, parou uma Scenic verde, né? E sai ele. Eu falei: o que você está fazendo com esse carro? Ele
falou, esse carro é seu. Eu falei, mas como assim? Aí eu fui olhar, ela tinha 19 mil quilômetros e pouco. Era de uma executiva da Prolim, de São José dos Campos, São José Opinda, aquela região. E exatamente do jeito que eu pedi, né? Então, quando a nossa vontade é convergente com a vontade de Deus, às vezes ele até exagera, né? E o amor dele constrange. Aquele dia, assim, eu fiquei... Sabe quando você fica em estado, assim, de choque? Por isso que eu comentei no começo, né? Que essas experiências com Deus, a gente tem que buscar mais, né? E não é só com bem material, não. Eu dei esse exemplo, mas Deus faz algumas coisas, às vezes, que você fala, não é possível, né? O quanto se encaixa, né? E fez infinitamente mais, realmente, do que eu estava pedindo. Então, o que a gente pode concluir desses versículos que foram ditos aqui, né? Se eu oro e eu busco a palavra de Deus, e eu renovo a minha mente, eu sou alimentada e orientada e guiada por Deus, eu tenho chance de entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade dele é soberana, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu teria, né? E eu algumas vezes até questionei, eu teria N motivos para questionar Deus assim a fundo mesmo. Mas a convivência, o caminhar com Ele, me deu uma convicção tão grande que Ele cuida de todos os detalhes, que mesmo que algumas vezes eu fique triste ou eu questione alguma coisa, Ele vem e consola, Ele fala, não, você está na minha mão, confia, né? Esse caminhar com Ele é que dá essa segurança e não deixa a gente ficar caído, apesar de, né? Aí o último versículo que eu queria ler com vocês está em Jeremias 29, 11, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Isso é promessa de Deus. As promessas dele e a vontade dele estão relacionadas com aquilo que ele tem de propósito para a nossa vida, né? Ele não chega atrasado, ele não é indiferente, ele não faz história pela metade, ele não faz remendo. E só confiando e lendo a palavra é que realmente nós podemos viver isso. E viver não em cima do que já aconteceu, mas o que eu peço a Deus que Ele coloque no coração de cada um de vocês desejos de experimentar vontades novas, experiências novas com Deus. Porque quando nós andamos alinhados com a vontade dEle, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito tem paz, apesar da dificuldade, apesar dos rumores de más notícias, né? E essa época do ano é muito comum todo mundo parar e fazer um balanço geral, né? O que foi o ano de 2016? O que eu vou fazer no ano de 2017? Então, primeira coisa, quando a gente está alinhado com Deus, o maior sentimento que a gente tem é a gratidão da companhia dEle. Eu acho que um dos versículos mais difíceis de se viver, declarar e exercitar é aquele que diz: em tudo dai graças. E é tudo mesmo, é até na situação ruim, é até no problema, né? E nessa questão de balanço, né? Os meus planos para 2017, os meus planos têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que consagrar a minha vontade, a minha vida de oração, o meu exercício de fé, o meu exercício de comunhão com Ele, né?
Então, aí fica muito mais fácil eu entender: seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como no céu, né? Então é isso. É isso. Eu peço a Deus que realmente essas palavras fiquem ressoando aí no ouvido de vocês, porque assim como eu dei alguns exemplos, e eu sei que Deus tem experiências incríveis para proporcionar a cada um à medida que vocês busquem, que vocês exerçam essa confiança e a convergência da nossa vontade com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Tá bom? Amém. É isso.